Boa noite, meu povo, boa noite, João, boa noite, Leopoldo, na graça de Deus, no amor de Maria, 37º dia desta Santa Quaresma. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração, eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse, não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Humildes vendo isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. E não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Boa noite, meu povo, ao vivo, 20 horas desta quarta-feira santa, dia 16 de abril, 37º dia desta Santa Quaresma. Amanhã nós entramos na véspera do Tríduo Pascal, sexta-feira santa, o sábado, domingo da ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém, meu irmão, minha irmã. Na reta final desta quaresma, deste tempo propício, tempo forte para a nossa conversão, para a mudança de vida, é diante de Jesus que nós rasgamos o nosso coração, tudo aquilo que somos e que temos, e clamamos a Jesus, que nos dê um novo coração, um coração semelhante ao dele, um coração disposto a amar, a servir, a perdoar. Que esta Santa Quaresma possa ter tocado em nosso coração, para que nós possamos voltarmos verdadeiramente a Deus, o nosso ser, o nosso entendimento, o nosso coração, pois Ele deve ser adorado com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso amor. Ele é o nosso Deus e nós somos os seus filhos amados. Assim nós nos colocamos também hoje diante de Jesus, para dizer que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. A liturgia de hoje, do Santo Evangelho, é de Mateus. São Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao versículo 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem, dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivessem nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, precisamos crer no Senhor Jesus e desconfiar de nós mesmos. Enquanto comia, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu?
Estamos hoje na quarta-feira da Semana Santa, recordando a noite fatídica em que Jesus combinou com os sumos, que Judas combinou com os sumos sacerdotes, o preço da traição. É por isso que, tradicionalmente, a igreja jejua e faz abstinência nas quartas-feiras e sextas-feiras. Na sexta-feira, porque é o dia da paixão. Na quarta, porque lembramos a traição de Judas, mas não para condenar o apóstolo traidor, e sim para viver a atitude de humildade e de penitência que faltou a ele, mas que todos nós precisamos ter. O evangelho de hoje conta-nos sobre o acerto de Judas com os sumos sacerdotes e logo depois nos transporta para a quinta-feira santa, onde Jesus anuncia profeticamente no cenáculo: eu vos digo, um de vós vai me trair. O que é belíssimo neste drama é a atitude dos outros 11 apóstolos, que ao ouvirem isso, confiam no que Cristo está dizendo e desconfiam de si próprios. Ora, se eles examinassem a própria consciência, saberiam perfeitamente que eles não tinham nenhum projeto de trair Jesus. Sim, sabemos que depois Pedro negou nosso Senhor 3 vezes, mas ele não planejou trair Jesus, assim como os outros discípulos que fugiram. Portanto, se eles fizessem um solícito exame de consciência naquele momento, na última ceia, não teriam do que se acusar. No entanto, como eles tinham acostumados a confiar em Jesus, eles creram mais no que ele estava dizendo do que em si mesmos. E um por um começaram-lhe perguntar: Senhor, serei eu? Veja a humildade dos apóstolos, que se entristeceram e desconfiaram de si mesmos, sem se acusarem um ao outro, como fizeram Adão e Eva. Lembramos da atitude de Adão e Eva no paraíso quando pecaram. Ao cair no pecado, quando Deus procura Adão escondido por trás das árvores e escondendo a sua nudez, diz ao Senhor, diante da pergunta: o que fizestes? E ele responde ao Senhor: a mulher que o Senhor me deu. Uma resposta indigesta, uma resposta atravessada para com Deus, com total falta de respeito. A mulher que o Senhor me deu, ou seja, se há alguém que está errado aqui, ou é o Senhor ou é a mulher, mas eu não sou errado. O orgulho, a vaidade de não se reconhecer fraco, dependente de Deus, não se colocar na posição de humildade diante daquele que é Senhor de todas as coisas. E Deus, na sua humildade, no seu amor, vai atrás da mulher e pergunta: o que fizestes? E mais uma vez, o ser humano tem a atitude covarde de apontar o dedo aos outros. O culpado é sempre os outros e nunca é si próprio. Foi a serpente. Ou seja, se tem algum problema é o outro, é o diabo, ou seja lá quem for, menos eu. Eu não sou culpado, eu sou santo, eu sou perfeito, fariseu, hipócrita, mentiroso. A Quaresma nos dá este chacoalhão para olharmos dentro de nós mesmos e nos reconhecermos fracos, pecadores, necessitados da misericórdia e do amor de Deus.
Os apóstolos, ao contrário, nos dá um grande ensinamento ao se colocar nesta posição humilde diante do Senhor, se entristecer e desconfiar de si próprios, sem se acusarem um ao outro, como fizeram Adão e Eva no passado, mas mergulhados dentro de si, reconhecendo que são fracos, que são imperfeitos diante da majestade de Deus, perguntam ao Senhor: será que, Senhor, serei eu? Serei eu, Senhor, que vou te trair? Serei eu, Senhor, que vou te entregar à morte? E esta pergunta nós devemos também fazer ao Senhor quando estamos desviados dos seus caminhos. Porque o pecado é a oportunidade do diabo de nos afastarmos de Deus e cairmos nas suas garras. O objetivo do demônio é perder as almas no inferno. Muito tentador, muitas das vezes, né? Quando nós olhamos a tentação de Jesus e a tentação de Adão e Eva no paraíso, é sempre a mesma. É sempre o mesmo joguinho baixo do demônio. Eu te darei riqueza, eu te darei poder, eu te darei status, sereis como deuses. A serpente diz a Eva lá no paraíso: se comerdes da árvore do fruto proibido, sereis como deuses. É a grande tentação do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância do ser humano de querer ser como Deus. Esquece a humildade e entra o orgulho. Esquece o serviço, o servir, e entra a arrogância e a prepotência de querer ser mais do que os outros. O mesmo joguinho baixo. Sereis como deuses. A serpente diz à mulher no paraíso. A Jesus tentado no deserto: se prostrares diante de mim, te darei tudo, porque tudo isso é meu. A mesma tentação, o mesmo joguinho baixo que, infelizmente, as pessoas 2025 anos depois continuam caindo nas artimanhas do demônio, que oferece o poder, o status, o destaque social em troca da alma eterna, em troca da perdição eterna. Gente que troca a eternidade por migalhas. Assim fez Judas Iscariotes. Traiu o Senhor, trocou o Senhor por 30 moedas de prata, uma mixaria. Perdeu a vida eterna por causa da ganância, do poder, da riqueza, do destaque, do status. Essa é a atitude que devemos ter nesta Semana Santa, a atitude dos apóstolos de se acusar, de se humilhar diante do Senhor Jesus. Certamente, não fomos nós que traímos Jesus como Judas, que o condenamos como Anás e Caifás, que lavamos as mãos como Pilatos, que o tratamos com indiferença e sarcasmo como Herodes, ou que o pregamos na cruz. Entretanto, embora não tenhamos historicamente feito isso, os nossos pecados nos levam a colocar-nos diante da cruz de Jesus e humildes dizer: sim, Senhor,
fomos nós que vos causamos estas chagas. Sim, Senhor, fomos nós que o crucificamos com os nossos pecados. Sim, Senhor, fomos nós, infelizes, desgraçados, ao cometer os nossos pecados, que ofendemos a Deus, que o colocamos na cruz, e por minha culpa, por minha tão grande culpa, o Senhor morreu na cruz do Calvário. Foi o fardo dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas feridas e das nossas misérias que Cristo carregou sobre si. E vendo isso, percebemos quão grande é a nossa ingratidão de não reconhecermos aquilo que nos revelam as Escrituras. Podemos não nos sentir culpados pela morte de Jesus, mas as Escrituras nos dizem que somos. E então surge a pergunta: iremos acreditar mais no que sentimos ou no que a palavra de Deus nos diz? Então, estando agora às portas do Tríduo Pascal, precisamos nos acusar diante de Deus com humildade dos apóstolos, a fim de recebermos o seu perdão e a absolvição dos nossos pecados. O Senhor é o nosso advogado, portanto, não precisamos nos defender. Não se trata de agir como nos dizem os livros de autoajuda. Está tudo bem, nada é pecado, não se preocupe. Trata-se de sabermos que Cristo se entregou e morreu por nós, e isto que nos diz a revelação. Dito isso, creiamos no que Deus está nos dizendo e, batendo no peito, peçamos perdão fervorosamente para assim abrirmos a nossa porta da salvação. No final do Evangelho, não por humildade, mas simplesmente para disfarçar sua traição e não ficar fora da lista dos humildes, Judas pergunta: mestre, serei eu? Então Jesus desmascara o traidor e lhe diz: tu o dizes. Por isso, especialmente nesta Semana Santa, imitemos os apóstolos e vivamos nossos dias com intensidade, cheios de amor por Jesus, batendo no peito, pedindo perdão dos nossos pecados e agradecendo a Deus pelo grande amor com que nos amou. Agradecendo a Deus, sendo grato, sendo humilde, sendo servo, se colocando aos pés da cruz e chorando por nossos pecados, clamemos a Jesus o perdão, clamemos a Jesus a conversão, para que nós também possamos alcançar este céu, esta eternidade, o paraíso que Ele nos deu, derramando o seu sangue para que as portas deste paraíso, deste céu, fossem abertas para a nossa salvação, para a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a Mãe de Jesus, a nossa Mãe, a Mãe de Deus, que interceda por nós, pela nossa conversão, pela nossa salvação. E humildes, aos pés da cruz de Jesus, peçamos perdão por quão falhos somos, por quão miseráveis somos diante do pecado, da falta do amor, da falta da humildade, da falta de reconhecer que somos dependentes de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Continuando o nosso estudo desta quaresma, a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós, chegamos ao 37º dia do nosso retiro quaresmal. Quais as lições da invencibilidade da Igreja? A invencibilidade da Igreja é para nós uma grande e segura prova, da qual resulta a tranquilidade inabalável da consciência católica. A invencibilidade da Igreja, que a tem feito vencer constantes perseguições, é antes de tudo para nós uma grande prova. A prova de que a Igreja Católica é realmente a verdadeira Igreja de Cristo. Um protestante solicitava um dia sua admissão na Igreja Católica. O vigário perguntou-lhe que é que o encaminhava para o catolicismo. Esse homem respondeu: há anos que venho lendo atentamente a Bíblia. Impressionou-me ver Cristo predizer aos seus discípulos muitos sofrimentos e perseguições. Mas quando olho para o mundo, não vejo outra religião perseguida senão o catolicismo. Quando os jornais publicam alguma difamação sobre os sacerdotes e as religiosas, trata-se sempre de um sacerdote ou de uma religiosa católica. Atacam-se, ora o Papa, ora os bispos. Ora se zomba das cerimônias católicas, ora expulsam-se de um país os religiosos. Quando refleti tranquilamente nisso, fui obrigado a concluir que a verdadeira religião de Cristo se achava no catolicismo, pois este sofre a perseguição que Cristo predisse aos seus discípulos. Que interessante conclusão! Não é assim mesmo na realidade? Não se realizam na nossa igreja as palavras tão claras de nosso Senhor? Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou em primeiro. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. Nos lembra o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Assim, posso dizer e responder à pergunta que certamente surge no pensamento desse ou daquele cristão: se a Igreja Católica é realmente a Igreja verdadeira de Cristo, por que então Deus tolera, por que permite que ela seja continuamente perseguida? Não poderia Ele impedir isso? Sem dúvida, apenas não o quer. Quando São Pedro, no Horto das Oliveiras, cortou a orelha a um dos soldados, nosso Senhor lhe disse: pensais que eu não posso rogar a meu Pai, que me daria mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que atestam que assim deve ser? Nos lembram o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 53 ao 54. Do mesmo modo, age ele para com a sua igreja. Não afasta delas provações, a fim de que a sua origem divina se firme tanto mais claramente perante nós, quanto de século em século verificamos que as coisas deviam realizar-se como nosso Senhor o dissera, isto é, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Dizem que há pérolas que é preciso mergulhar de vez em quando no fundo do mar, para que elas recuperem o antigo brilho. Assim também é preciso que a Igreja de vez em quando seja mergulhada em um oceano de sofrimentos, para que em seguida o seu semblante irradie mais pura a beleza divina. Da invencibilidade da Igreja nasce também a verdadeira consciência católica.
Porque é que aprendemos na escola a história da nossa pátria, para aprendermos a amar nossa pátria com generosa honra por causa dos seus feitos históricos, das guerras que sustentou, do sangue que verteu. O mesmo sucede em relação à nossa Santa Igreja. Nossa pátria tem vários séculos de existência. A nossa Igreja Católica tem 2000 anos. Amo minha Igreja, amo minha pátria, estou pronto a sacrificar-me por ela. E reconheço com orgulho que a ela pertenço, mas amo também a minha Igreja Católica. E reconheço com orgulho que sou católico. Reconheço com Santo Agostinho: o Espírito Santo vive em nós na medida em que amais a Igreja. Quanto que este amate ecclesiam Dei, tanto habete Spiritum Sanctum. Reconheço como São Cipriano: não pode ter a Deus por pai quem não tem a Igreja por mãe. Vive acaso em nós essa corajosa e firme consciência católica? Conta-se uma história interessante da princesa russa Rostochine, que nascera na religião grega cismática, mas quando conheceu a verdade católica se fez católica e praticou corajosamente a sua fé. Todos os domingos seu carro parava diante da igreja de São Francisco, em Moscou, e todos sabiam que a princesa estava na missa. As autoridades ortodoxas não viam isso com bons olhos, e o governador fez-lhe saber que era obrigado a levar o fato ao conhecimento do Tsar. Mas a princesa dirigiu-se por carta a Tsar antes do governador. Dizia nela: Majestade, o governador de Moscou ameaça-me de escrever à mais alta autoridade, denunciando-lhe que sou católica e pratico minha religião. E o que tenho feito até aqui, continuarei a fazê-lo. Se quiser, pode Vossa Majestade mandar-me prender como uma criminosa, confiscar toda a minha fortuna, desterrar-me para a Sibéria. Só uma coisa Vossa Majestade não pode, é acorrentar-me a consciência e impedir-me de servir a Deus. Não sentis, irmãos, como essa carta nos comunica o sopro vivificador da fé intrépida, da calma inabalável dos primeiros cristãos? E essa santa tranquilidade da alma é outra consequência da invencibilidade da Igreja. A esperança que nada teme e que não duvida do destino da Igreja, sejam quais forem as privações e as perseguições que lhe reservem o futuro. Sejam mais forem as perseguições que aguardem a nossa Igreja, podemos dizer tranquilamente: alios jam vinde ventos, já vi bem maiores perigos. Os inimigos da Igreja não dormem nos nossos dias. E quando pensamos nos seus esforços criminosos contra o futuro da Igreja, em muitas almas podem surgir a angustiosa pergunta: a Igreja ainda tem uma missão a cumprir? Não devemos recear que ela pereça, mas vigoram também para o futuro as palavras de Cristo: não temais, pequeno rebanho, pois aprouve a vosso Pai dar-vos o reino. A Igreja, sempre perseguida e sempre invencível, dai-nos a resposta, uma resposta tranquilizadora e segura. Em Roma, acham-se bem ao lado um do outro dois poderosos monumentos, o Coliseu e o Arco do Triunfo de Constantino. O Coliseu, por assim dizer, o túmulo do imenso poderio dos imperadores, está em ruínas. O Arco de Triunfo de Constantino, símbolo da liberdade dada ao cristianismo,
ainda está de pé. Que era então outrora que esse Coliseu de gigantescas proporções era a personificação do poder e do espírito de Roma. 87.000 homens, do imperador ao último escravo, se sentavam nas arquibancadas quando os cristãos condenados à morte, homens, mulheres, crianças, entravam na arena cantando hinos para serem dilacerados por feras famintas, dando testemunho a Cristo, o Filho de Deus crucificado. Mas ao cabo de 3 séculos de perseguições cruentas, o Senado e o povo romano elevaram ao lado do Coliseu o arco do triunfo de Constantino. E esse memorial da liberdade da Igreja ainda está de pé, após 16 séculos, ao passo que o Coliseu tombou em ruínas. Há muito, diz Heine, que cessei de combater a Igreja Católica. Conheço a medida das minhas forças intelectuais e sei que jamais os assaltos mais furiosos poderão abrir brecha nesse possante colosso que é a Igreja de São Pedro. Mais de uma cabeça oca ainda se quebrará contra essa rocha. É dessa força invencível que nasce a nossa tranquila confiança de fato. Se o caminho da Igreja passa sempre por perto do Gólgota, haverá sempre sacerdotes que dirão com São Paulo: o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade grilhões e perseguições me aguardam, mas não faço caso disso, e por mim mesmo não dou valor algum à vida. Contanto que consuma a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus. Nos lembra o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 23 e 24. E haverá sempre fiéis que com fé e paciência, e se preciso, derramando o seu sangue, repetirão do mesmo modo essas palavras de São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem criatura alguma poderá separar-nos do amor de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos fala a carta aos Romanos, capítulo 8, os versículos 35 ao 39. Os que já tomaram parte em uma audiência pontifical em Roma terão vivificado com admiração a doce serenidade e a paz que irradiam do semblante do Papa. Olhai qualquer retrato do Papa e a mesma tranquilidade nele se reflete. Não nos aderíamos do semblante tranquilo de Cristo. Ora, o semblante cheio de serenidade do Papa é o reflexo da serenidade de Cristo. Admiramos especialmente a calma do semblante do Salvador, quando no dia da ascensão ele, de pé na montanha, fala ao círculo da igreja principiante, e ante seus olhos que tudo vem, passam as tempestades dos séculos vindouros. É essa paz que admiramos. Após contemplar esta série de tempestades, dá ele, com uma calma divina, esta última ordem: ide, ensinai todas as nações. Nos lembra o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, diz nosso Senhor Jesus. Senhor, aonde haveremos de ir? A toda parte. De cidade em cidade, de país em país, de continente em continente. Não haverá nem morte, nem fim, nem parada, nem obstáculo. Ide, as perseguições sangrentas dos imperadores romanos não podem ser um obstáculo. Estou convosco, acima do poder muçulmano, acima dos cismas,
acima da violência aberta, acima das surdas maquinações dos maçons, em meio às atrocidades dos sem-Deus. Eu estou convosco. Ide, batizai, confessai, pregai, consolai, levantai para o céu as cabeças fatigadas, e aconteça o que acontecer, não temais, pois o céu e a terra passarão, porém minhas palavras não passarão. E essa segurança, essa santa tranquilidade da alma, são os mais belos desafios e efeitos da invencibilidade da Igreja. Meus irmãos, na sala do Vaticano, onde os papas assinam os atos de importância capital para a sorte da humanidade, o Papa Júlio II mandou pintar por Rafael 4 quadros famosos. Representam eles a teologia, a filosofia, a poesia e o direito. Isto é, a verdade enquanto revelação, enquanto trabalho da razão e enquanto beleza, enquanto ordem cristã. Essas 4 pinturas são um magnífico símbolo que exprimem que a humanidade só achará a felicidade, a satisfação, a ordem e a civilização se as diversas formas da única verdadeira verdade trabalharem em harmonia, auxiliando-se mutuamente. É assim que age e trabalha a Igreja de Cristo, já há 21 séculos. E eis aí porque me orgulho dessa Igreja, mas de que me serviria orgulhar-me dela, se não me esforço dia a dia para me tornar melhor como seu filho? Que é preciso para ser um bom filho da Igreja? São precisas 4 coisas: a fé, a fidelidade, a obediência e a graça. A fé. Cristo impôs à sua Igreja o dever de ensinar todas as nações, mas então impôs a mim a obrigação de escutar a Igreja. Aceito, pois, e creio zelosamente o que ela me ensina. A fidelidade. Estou a seu lado com um amor filial. Quem a ofende, a mim ofende também. A obediência. Peça a ela o que pedir, prescreva o que prescrever. Não a critico, não a censuro. Sei que ela quer o meu bem. Faço o que ela pede. Mas para ter em mim a fé, a fidelidade, a obediência, preciso em abundância dos meios da graça que a minha Igreja oferece generosamente. Contemplo com amor a Igreja, porque a sua invencibilidade me ensina a ter uma fé inabalável no seu futuro. Creio que o rochedo em que ela está construída não vacilará. Creio que a barca em que navega não irá ao fundo. Creio que o pecador de vestes brancas que está sentado ao leme não pode enganar-se. Creio que, embora não se apartando uma letra do ensinamento de Cristo, ela triunfará gloriosamente, subsistirá e guiará os homens até o último dia, em que cessará, quando a vida cessará na terra. E todos os que tiverem tido plena confiança na Igreja de Cristo na terra, entrarão como vencedores na Igreja eterna de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, rezemos pela Santa Mãe Igreja, pelo Papa Francisco, por todos os bispos, padres, por todo o clero. Rezemos por nossa família, igreja doméstica, santuário de vida e de amor, em que nós somos chamados a olhar para a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, e tornar a nossa família semelhante à Sagrada Família. E dizer à Sagrada Família que nossa família vossa é.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Clamemos a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu castíssimo e digníssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra, força de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos dê uma verdadeira conversão. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, assim nós terminamos como nós começamos, cantando o Salmo da liturgia desta quarta-feira santa, o Salmo 68. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Vossa causa é que sois todos os frutos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tomei como estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse, não achei. De céu, como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos teus pobres e não despreza o clamor de seus cativos.
e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus.